Você sabe a pronúncia dessa frase? Você acha que é possível aprender a pronunciar essa frase estrangeira mesmo sem nunca ter ouvido ela antes? Impossível, não é? Ou não? E se existisse um conjunto de símbolos que pudesse dizer como pronunciar qualquer palavra em qualquer idioma do planeta? Hoje eu estou aqui para falar do Alfabeto Fonético Internacional, o IPA. Ele abrange praticamente todos os fonemas utilizados em todas as línguas do mundo. Quem sabe ler esses símbolos pode pronunciar qualquer palavra escrita em qualquer idioma. Legal, né? Aqui nesse vídeo eu vou cobrir todos os sons do inglês americano, mas fique à vontade para explorar outros idiomas também. O alfabeto inglês tem 26 letras, mas o idioma tem 44 fonemas diferentes. Fonema é cada um dos sons produzidos pelo idioma. Por isso que não dá para aprender a pronunciar inglês apenas aprendendo o alfabeto. E ainda tem o fato de que o inglês não é uma língua fonética, ou seja, você escreve de uma forma e pronuncia de outra. Então, não dá para confiar somente nas letras. Antes de apresentar os fonemas, lembre-se, a língua é viva, é flexível e está sempre evoluindo para se adaptar a sotaques, dialetos, maneirismos e assim por diante. Por isso é possível que você encontre variações nas transcrições em diferentes dicionários. Os sons são divididos em surdos e sonoros. As cordas vocais nos fonemas surdos não produzem vibrações e os sonoros produzem vibrações. É só tocar a sua garganta e perceber a diferença. O F é surdo. O V é sonoro. Bom, vamos começar. P, puppy. B, bee. H, high. F, phone. V, of. M, summer. O M em inglês é pronunciado tanto no começo, no meio e no fim. Man, summer, column. Já em português, pronunciamos no começo, mesa, pronunciamos no meio, amigo, porém pronunciamos de outra forma no final, e no meio antes de P e B. Também é um som nasalado e não juntamos os lábios. Porém, em inglês é necessário juntar os lábios mesmo quando a palavra termina em M. T, tip. A pronúncia do T em inglês com uma vogal é um pouco diferente do português. No português o T é mais duro. Por exemplo, tatu. Já em inglês a pronúncia é com um pouco de ar. T, t. Você percebe a diferença colocando um papel na frente da sua boca? O T em português não tem ar, t, e o papel se mexe pouco. Em inglês, o papel vai se mexer porque vai ter um pouco de ar. T, t. D, day. Como a letra T, o D também é um pouco mais macio. D, d. Não é exatamente como pronunciamos a palavra dedo, mas é como se fosse dedo. Nós não pronunciamos assim, por isso não há uma equivalente 100% igual. Em inglês, muitas palavras terminam com consoante, por isso é importante que você pronuncie de forma suave, como, por exemplo, bed. É quase silencioso o final. Bed, bed. E a tendência do brasileiro é colocar um i no final, bad. E assim a pronúncia fica incorreta
e as pessoas podem não entender. N, net. Se a palavra terminar com N em português, nós nasalamos hífen, pólen. Em inglês, nós pronunciamos mesmo quando a letra N está no final. Sun, fun. Th. Coloque a ponta da língua entre os dentes e finja que vai falar S. Th. Thank. Não existe um equivalente em português. The. Coloque a ponta da língua entre os dentes e finja que vai falar Z. The. Then. Não existe equivalente em português. Nha. Uma dica para pronunciar esse som é fingir que vai falar a palavra língua sem o li e sem o wa. Pronuncie só o meio da palavra língua. Nha. Thing. Não temos equivalente no português do Brasil. Ch. Cheap. J. Jam. Equivalente em palavras como dia, demais. Se você é de alguma região que fala dia, demais, pratique com as letras D, J. D, J. R. Rye. Existe no Brasil em algumas regiões. Para aquelas pessoas que falam porta, força. Esse é o R americano, que precisa enrolar a língua. Não fale com o R duro, assim, right. A língua não toca em nenhuma parte da boca na hora que você vai falar esse R. Se a sua língua estiver tocando em algum lugar da boca, é porque a pronúncia está incorreta. Right. S. Sun. Z. Xerox. Nós temos o som do Z somente no começo ou no meio de uma palavra. Zebra. Casa. Mas não temos nenhuma palavra que termine com o som de Z. Maze. L. Live. Em inglês, pronunciamos o L tanto no começo como no final da palavra. Em português, nós temos o L livro, no meio, ali, no final, mal. O L já se transforma na pronúncia do U, mal, mil. Em inglês, vamos manter a pronúncia do L, well, will. Sh. Show. J. Vision. W. Wit. Esse som você encontra na palavra quase. Quase. K. Kit. G. Guest. Y. You. I. Esse é o som do I longo. I. B. E. Berry. A. Cat. Esse fonema não tem no idioma português. Ele é uma mistura do A e do E. Se eu falar que é A, tá errado. Se eu falar que é, também está errado. Ele é uma mistura dos dois. A melhor forma de pronunciar é posicionando a boca como se fosse falar A e pronunciar E. A. E. It.
A. Fonema se chama schwa. Family. A. Bus. U. Book. Não temos esse fonema em português. Ele é um U misturado com schwa. O posicionamento dos lábios é mais aberto do que o U. Could. Ele é um schwa mais prolongado. Burn. Arm. Lose. O. Pie. Ow. Now. Oi. Boy. You. Music. They. Brooch. Alguns sons são tão parecidos que às vezes é difícil de identificar a diferença. Esses 3 fonemas aqui têm o equivalente em português a como em câmera. A diferença está na duração e na posição dos fonemas. Por exemplo, o schwa, ele é curto e mais baixo. Esse aqui, ele é mais longo. E esse aqui, ele é mais longo e sempre seguido do R americano. Então ele pronuncia como em bird, burn. Outro ponto que pode confundir é o fonema y. Esse fonema é o equivalente em português I, só que mais curto. I. Ele geralmente dá apoio ao próximo fonema, como yes, you. Não confundir com o fonema I, que é mais longo. Fee. E agora que já sabemos todos os sons, vamos praticar algumas palavras no dicionário online. A transcrição sempre vem dentro dessas barrinhas aqui, indicando começo e fim. Outra coisa que precisamos notar é esse tracinho vertical que indica a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que falamos mais alto. Ela sempre vem antes da sílaba tônica. Por exemplo, em português nós falamos contrato. O tra é mais alto. Em inglês, a sílaba tônica é a primeira. Contract. E eu sei disso porque eu identifiquei o tracinho vertical que me disse que con se fala mais alto. Contract. A palavra contrair também se escreve assim. Mas a pronúncia será diferente porque a sílaba tônica não será con, será a outra. Contract. O tracinho me avisou que é no tra. Contract. Se você encontrar essa letra entre parênteses ou bem pequenininha ali do lado, significa que o R é pronunciado no inglês americano, sempre, mas não no britânico. Por exemplo, far, no inglês americano tem esse R. Far. E em inglês britânico não tem. Far. E esses 2 pontinhos aqui significa que o som é longo. Fa, não é fa. É fa. E para quem ficou curioso sobre a pronúncia da frase que eu mostrei lá no começo do vídeo, se trata de uma frase em norueguês e significa o amor é cego ou o amor te cega. Kjærlighet gjør deg blind.